Olá, queria falar hoje com vocês um pouquinho sobre o medo de se relacionar com as pessoas. De uma forma geral, tanto da gente receber o carinho dos outros, receber essa paixão de alguém, quanto da gente oferecer esse sentimento para os outros. O primeiro pensamento que me vem é assim: isso afinal de contas é um medo de se apaixonar, um medo de se entregar, ou na verdade é uma escolha? Porque às vezes a pessoa do lado de lá, ela pode não estar afim, ela não está no mesmo momento que a gente, né? De repente a pessoa quer simplesmente tá conhecendo, ela tá curtindo, tá querendo uma, uma entrega pequena. Ela pode estar passando por uma fase diferente da nossa. Então, será que de repente isso não é uma escolha? E não é um medo? Porque a gente costuma julgar muito, né? Porque é que o outro não se entrega. E aí a gente tem que pensar também um pouquinho da nossa escolha, né? Porque afinal de contas a gente está pensando dessa maneira, esperando dessa forma, e tendo todo esse medo, essa carga, né? Será que de repente não é um sentimento que não está muito esclarecido dentro da gente, né? Onde que fica a questão de se amar, de estar apaixonada por você mesmo? Então, o que está faltando? Olhar para o espelho e enxergar quem é que está ali, gostar das qualidades que você tem, seja no teu físico, seja no teu comportamento, seja no teu tipo de pensamento, e gostar dos teus defeitos também, né? Porque afinal de contas a gente não vem com perfeição e não vai embora com perfeição. Então, será que de repente não falta a gente refletir um pouquinho sobre isso, né? O que é que faz com que a gente não tenha essa relação assim tão adequada quanto a gente espera, né? A gente sempre embute um pouquinho do medo em algum momento, seja no início, no meio, no fim, o medo de começar, o medo de não ser correspondido, o medo da pessoa não querer se apaixonar, o medo da pessoa não querer assumir, medos diversos aí, né? E eu penso muito uma coisa, né? O medo também tem o seu lado bom. Então, por que a gente não pode usar esse medo a nosso favor? De repente lembrar que o medo faz a gente refletir, tá? A gente estaciona e pensa mil possibilidades do que pode estar acontecendo, mas a gente tem que pensar as mil possibilidades positivas do que a gente pode fazer com isso, tá? Porque afinal de contas é um aprendizado, né? Será que a gente não pode transformar isso numa coisa super benéfica? A gente deixa de ser impulsivo, né? E eu continuo batendo nessa tecla, né? A gente tem que viver um dia de cada vez, tá? Não importa se ele vai ser o melhor dia da nossa vida, mas ele tem que ser importante e ele tem que ser melhor do que o dia anterior, com certeza. E quando a gente acorda de manhã, será que a gente já vem com esse pensamento, né? De manhã, quando a gente abre os olhos, vai escovar o dente, vai se trocar, tomar banho, será que a gente já acorda com medo? O que é que vai acontecer naquele dia ou deixar de acontecer com relação a outra pessoa? Acho que não, né? Acho que a gente começa a racionalizar conforme o dia vai passando. Então, por que não transformar esse pensamento para uma coisa muito boa, né? Enxergar que
o sol tá batendo lá fora e que pode ser um ótimo dia, assim como pode estar caindo uma chuva violenta, mas você pode fazer uma coisa muito boa dentro de casa. E a mesma coisa dentro das relações, né? Eu penso nesse medo dos relacionamentos de uma forma geral. É claro que quando a gente pensa em relações, a gente leva um pouco para o lado amoroso, mas não é só isso, a gente fica com receio com as relações com os amigos, com o nosso chefe, com o colega de trabalho, com o vizinho, com um parente, a gente tem esse medo todo, né? E a gente tem que parar um pouquinho para pensar, né? O que eu posso fazer com esse medo hoje? No que ele pode se transformar? Então vamos favorecer dentro da nossa vida o que é que ele pode ser para a gente nesse momento. O momento do dia seguinte, do final do dia, não sei. Vamos deixar o final do dia acontecer, vamos deixar o dia seguinte amanhecer, né? E depois a gente pensa nele. O que não dá é para estacionar e a gente ficar achando que ele pode dominar a gente, né? Esses sentimentos não podem tomar conta do pensamento e de todas as nossas emoções. Você é muito mais do que isso, não é? E você faz o que com o seu medo? Então se relacione com as pessoas e procure da melhor forma possível. Mas nunca carregue uma culpa por alguma relação não ter dado certo, por ela não ter fluído muito bem. Deixa a vida acontecer, né? Vamos pensar que de repente aquele não foi um bom momento para esse sentimento ser resolvido. Então vamos deixar para o momento seguinte. Agora vamos pensar um pouquinho em questão amorosa, né? Por que é que a gente tem tanto medo da entrega? Experiências anteriores, sim, elas são consideradas, né? A gente não teve uma boa relação anterior, a gente não viveu de acordo com aquilo que a gente sonhava ou esperava, mas de repente você conhece uma outra pessoa, tá? E cada ser é único, tá? Nenhuma relação vai ser igual ao outro. Mas de repente aquela pessoa se parece muito num aspecto com a pessoa anterior. Sim, em um aspecto, ou dois, ou três, mas não em todos, tá? Da mesma forma que a cor da pele não é a mesma, o modo de falar não é o mesmo, a educação não é a mesma. Então a gente tem que viver cada situação de uma forma diferente e transformar esse sentimento de medo em cada situação que a gente vê, em cada relação que a gente viver. E vamos fazer o nosso melhor, né, para que esses sentimentos se amenizem, tá bom? É meu recadinho de hoje. Beijo.